Olá amigos do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre os sonhos estranhos que estão sendo ouvidos já há um bom tempo aí pelo mundo todo afora e a doutrina do místico sueco Emanuel Swedenborg. Então galera, muito já tem se falado, muito já tem se mostrado sobre os sonhos estranhos que têm sido ouvidos aí pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Muita gente não acredita, né? Notadamente as pessoas que ainda não ouviram esse fenômeno. E eu sou um daqueles que não teve ainda a oportunidade de escutar, mas são tantas pessoas falando e são tantos registros, a gente sabe também que muita coisa na internet é balela e muita coisa na internet, sem dúvida alguma, é truque ou montagem. Então nós temos que tomar muito cuidado, a gente não pode ser crédulo. Agora, sem dúvida alguma, que eu vou mostrar alguns registros desses fenômenos dos sonhos estranhos e eu noto que, especialmente os mais antigos, eles são menos propícios a essa crítica de que trata-se de uma montagem, porque os registros de 2011, 2012 são feitos com câmeras de celular e câmeras são filmagens caseiras e a gente vê que o som da época era ruim. É mais difícil você fazer uma montagem com material ruim daquela época, né? Que não faz tanto tempo assim, mas a tecnologia tá, digamos assim, evoluindo de uma forma muito rápida, né? Muito rapidamente. Mas a gente vai ouvir esses sonhos estranhos e a gente vai fazer uma reflexão diferente sobre eles. Ao invés de você ficar pensando em harp e bluebeam, né? A gente vai ver o que um determinado homem tem a dizer. Pelo menos não esse homem, porque ele não está mais presente entre nós, mas a sua doutrina e a revelação fantástica que ele trouxe ao mundo. Mas vamos para esses sonhos estranhos, ok? Que estão sendo ouvidos. Então aqui nós temos um registro de sonhos estranhos. Se eu não me engano, isso foi na Costa Rica. Ok, gente? Se eu não me engano, isso aí foi na Costa Rica. Né? Então vocês podem ouvir aí, né? Esse não é tão antigo assim. É inclusive do ano passado. Então a gente tem que filtrar. Mas o que eu achei estranho, o que eu achei muito curioso é que trata-se de um som de voz, parece mais de uma voz, que depois se torna nitidamente o som de um chofar, de um tipo um berrante, né? Uma trombeta de chifre, né? Ou uma trombeta mesmo, né? Bom, é difícil de você, né, distinguir, né? Mas você consegue ver. Essa é a particularidade dessa ocorrência desse som estranho. Agora, esse outro aqui é um registro mais antigo, né? Esses registros são de 2011, se eu não me engano, 2011 ou 2012. Isso, se eu não me engano, foi em São Paulo, tá, gente? 2011, eu acho, né? Depois eu vou colocar a data aí embaixo com mais precisão para vocês, né, saberem que som é esse que está aparecendo aí. Ok, gente? Então essa é uma ocorrência das mais antigas, que eu acredito que serem, né, as ocorrências, os fenômenos mais autênticos são aqueles vídeos mais antigos. Ok? Então vamos refletir sobre esse fenômeno que tem acontecido mundo afora aí, viu, gente? Então vocês estão ouvindo aí, né? Esse fenômeno em São Paulo. E a gente tem aqui também um outro depois desse. Nota que a filmagem está muito ruim, né? A pessoa não sabia enquadrar muito bem a câmera, né? E eu não vou mostrar muitas ocorrências desse fenômeno,
Mais uma. Essa foi no sul do Brasil. Eu vou deixar aí embaixo também. Escrito o local e a data. Também um vídeo antigo. Acredito eu que entre 2011 e 2012. Não sei. Vou deixar a data aí também. Local e data. Ok, gente? Aí vocês estão vendo um vislumbre desse fenômeno insólito que tem lá fora, viu, gente? Um fenômeno realmente incrível. Incrível. Impressionante. E continua acontecendo, ok? Então, gente, ao invés de a gente ficar, né, eternamente especulando, isso é Blue Beam, isso é HAARP, porque o que acontece é que as pessoas isso é uma coisa até que me choca bastante, é que é a credulidade das pessoas, né? Eu não estou aqui querendo que você acredite cegamente, porque já que isso está acontecendo muito, mais cedo ou mais tarde pode acontecer, inclusive na sua cidade, você ser testemunha disso. Né? Eu tô doido que aconteça isso na minha cidade, para ouvir isso daí. Mas, gente, olha, eu acho que é possível que isso esteja acontecendo. Né? Muitas coisas estranhas acontecem. Né? O fato de nós não termos uma explicação cabal para elas não quer dizer que elas devam ser consideradas e que isso deva ser considerado como, né, mera fantasia ou coisa do tipo. Né? Nós também nós não podemos dizer que tudo é truque. Né? Muita coisa é truque, mas não podemos dizer que todas as ocorrências desse fenômeno sejam truque. Aí também é uma outra forma muito simplória de equacionar as coisas. Mas, gente, ao invés de a gente ficar... porque, olha só, essa história de Blue Beam, né, que isso, na verdade, é o HAARP, digo, onda de radiofrequência não produz som de trombeta no céu, som estranho no céu. Não existe isso, gente. Tá? O transmissor de rádio lá no Alasca não vai produzir um som estranho no céu da Hungria. Isso não tem nenhuma base racional, não existe tecnologia para isso. Aí alguém vai e fala assim, não, mas é tecnologia alienígena que a NASA tem. Tá, tudo bem. Você acredita no que você quiser, entendeu? Mas isso não tem uma base racional, isso não faz sentido. Entendeu? Você acha que não tem como argumentar com você, porque você está fora da realidade. Entendeu? Não tem tecnologia disponível para uma coisa dessa. Se você, por exemplo, fala de projetor holográfico tem que só projeta no escurinho. Entendeu? Em plena luz do dia não vai projetar uma imagem nítida, ainda mais se ele estiver no espaço. Né? Porque um projetor holográfico é um projetor como outro qualquer. Precisa de tela, né? Precisa de um jogo de espelhos para poder produzir. Né? E ninguém vai botar aqueles espelhos. Então tem uma série de coisas, mas não é tecnologia alienígena. Então tem sempre então, ao invés de eu vou apresentar uma outra alternativa de interpretação desse fenômeno, segundo a doutrina do místico sueco Emanuel Swedenborg, né, autor de vários livros, como esse, por exemplo, né, a exposição sumária. Esse aí nós temos uma imagem do Emanuel Swedenborg, né? Então, gente, Emanuel Swedenborg foi um iluminado, um cientista que viveu no século XVIII, né? A gente está vendo aí o frontispício de alguns livros que ele escreveu, aí uma imagem dele, né? Se você for na Suécia hoje, na Academia de Ciência lá de Estocolmo, você vai encontrar um retrato enorme dele ali, então dispensa maiores explicações, né? Swedenborg é conhecido como o cientista que conversava com os espíritos, né? Então aí estão os manuscritos dele aí, né? Os textos que ele deixou, que inclusive são considerados como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, né? Então o Emanuel Swedenborg foi um poliglota, foi um filósofo, anatomista, astrônomo, psicólogo, engenheiro de minas, enfim, e um homem extraordinário, um homem que escreveu, que nos legou muito mais de 50 volumes, 50 livros, né? E esse grande gênio, esse grande sábio, que inclusive foi ele verdadeiramente o que elaborou a hipótese nebular, né, que muita gente atribui a Immanuel Kant, não, mas é dele,
né? Então esse grande gênio, ele num dado momento, ele foi escolhido para uma missão, que é mostrar como é o lado de lá. Então ele viajou ao mundo espiritual durante anos e anos, né? E também teve revelações pelo ímpeto espiritual do divino, né? Que desvelou a ele o sentido interno das Sagradas Escrituras, né? Então aí nós temos algumas imagens, né, de livros que foram publicados em português. Então a gente vai interpretar esse fenômeno dos sonhos estranhos à luz da doutrina de Swedenborg, mas a gente vai usar como referência um sermão escrito por um teólogo de uma instituição da Nova Igreja, né, que se intitula a Nova Igreja, que não foi fundada por Swedenborg, mas que foi inspirada nos escritos e nas revelações de Emanuel Swedenborg, né? E aqui nós temos um teólogo dessa instituição já falecido, e muitos desses teólogos que foram também sacerdotes dessa igreja escreveram sermões com base na doutrina celeste, que é a doutrina que foi revelada pela instrumentalidade de Emanuel Swedenborg, tá, gente? Então aqui nós vamos ler esse sermão, né? Ele vai refletir sobre um trecho das Escrituras que diz assim: "E ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta." Por que complicar as coisas? Ao invés de se falar de harp, por que não pensar também a possibilidade de que esses sonhos estranhos na verdade sejam um sinal divino, né? Claro, mesmo que muita coisa seja montagem na internet, o fato é que o apóstolo João, nesse trecho do Apocalipse capítulo 1, escutou a voz divina como uma grande voz de trombeta. Então diz assim: "E ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia." Apocalipse 1, versos de 10 e 11. Então, gente, a lição desse sermão está, né, nesse trecho de Apocalipse, e cuja interpretação é extraída dos Arcanos Celestes, número 6044. Ok, gente? Arcanos Celestes é uma das obras de Emanuel Swedenborg, a de maior fôlego que ele escreveu. Então esse trecho, esse sermão, vai nos elucidar o que a doutrina celeste, segundo a interpretação deste teólogo, né? Vou pegar aqui o nome dele, né? Eu esqueci de ler aqui o nome dele. Norbert H. Rogers, né? Então, segundo Norbert Rogers, né, ele sintetizou, né, o que a doutrina fala sobre, né, esse trecho de Apocalipse nas seguintes palavras: "O propósito supremo de toda revelação é dar aos homens os conhecimentos necessários para sua salvação e entrada no céu. E uma vez que a salvação ou entrada no céu é a mesma coisa que a conjunção com Deus, os principais e mais essenciais desses conhecimentos são os que concernem a Deus. Pois, a não ser que Deus seja conhecido, nenhum homem pode voltar-se para ele, a fim de ouvir as suas palavras de vida, nem pode-se produzir qualquer conjunção de amor. Além disso, para que a revelação possa cumprir seu propósito, deve ser dirigida e acomodada a todos os homens, quaisquer que sejam os seus estados e condições, pois eles só podem ser afetados pelas coisas que estão no plano de suas afeições e de seus pensamentos, e só podem ser recebidos por eles. Tudo mais passa como se não existisse. Estes dois fundamentos da revelação estão envolvidos em nosso texto. Ele fala do Senhor, que é a fonte de toda a revelação, e da necessidade de escrever e enviar as coisas reveladas às 7 igrejas da Ásia, isto é, a revelação acomodada aos vários estados dos homens, para que eles possam recebê-la e ela lhes possa ser útil. Que Deus existe não pode ser provado,
Que Deus existe não pode ser provado por meio de algum, nem por qualquer ciência natural. Ou seja, não pode ser provado por meio algum nem por qualquer ciência natural. Este fato é chocante para o homem meramente natural, cujo grau racional está fechado. É difícil para ele acreditar em alguma coisa que não pode ser provada, sem qualquer dúvida, por meio de seus sentidos ou por seus raciocínios naturais. Fazer isso seria contra a natureza, seria como aventurar-se, desnecessária e levianamente, num mar tormentoso e desconhecido, sem a boia de fatos que o conserve à superfície, ou sem alguma teoria cientificamente estabelecida que lhe sirva de piloto. Hesita em reconhecer Deus com toda a sinceridade, porque suas inclinações naturais levantam dúvidas em sua mente, dúvidas que o tentam a negar Deus e tudo o que é dele. Entretanto, negar a Deus afasta toda possibilidade de se unir a ele. Fecha a mente a tudo o que é celeste. Quem cede à tentação de negar a Deus se condena à existência no inferno, existência na qual, no mínimo, os seus desejos são reprimidos. São reprimidos, se não suprimidos. Vamos passar aqui. Desde que o reconhecimento de Deus é de vital importância ao bem-estar espiritual do homem, parece que seria altamente desejável que Deus se fizesse conhecido dos homens de tal modo que não restasse a menor possibilidade de dúvida. Entretanto, isso é contrário a toda ordem e prejudicaria, em vez de auxiliar, espiritualmente o homem. Pois é devido às duas faculdades interdependentes da racionalidade e da liberdade que o homem é homem. Se a existência de Deus fosse um fato estabelecido indubitavelmente, o homem não teria motivo para exercer a sua sabedoria de escolha e, por isso, não teria também oportunidade para exercer a sua racionalidade. Seria um autômato. Sob certos aspectos, a prova de que Deus existe perde todo o valor. Isto é evidente pelo que ocorreu durante a vida do Senhor sobre a terra. A despeito de seus milagres e ensinamentos, que claramente demonstravam ser ele um homem divino, entretanto, ele foi rejeitado e depois crucificado pelos homens. A razão disso é que a prova natural força a crer, e uma crença assim não é duradoura. Logo que os meios de compulsão deixam de atuar, os homens recaem no estado anterior de dúvida e descrença. Para que o reconhecimento de Deus seja real e duradouro, o Senhor se faz conhecido de um modo que não interfere com a liberdade e a racionalidade do homem, exigindo, ao contrário, o exercício dessas faculdades. Reconhecendo Deus livremente pela razão, o homem se torna homem no verdadeiro sentido da palavra. Antes disso, é homem apenas potencialmente, porque ainda não fez pleno uso de sua racionalidade, de sua sabedoria de escolha, e, consequentemente, ainda não tornou essas faculdades propriamente suas. O Senhor se revela aos homens por meio da divina verdade. A divina verdade é a palavra de que se diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Isto significa que a divina verdade é infinita e, portanto, completamente incompreensível. O Senhor a envia de si mesmo, acomodada gradativamente ao entendimento deles. Por outras palavras, a divina verdade procede do Senhor como a luz procede do sol, e assim procedendo, ela se reveste de formas infinitas, formas finitas, que tornam possível a sua recepção e compreensão por mentes finitas. O uso dessas formas finitas é a acomodação ou limitação da infinidade da divina verdade. Ou, exprimindo a mesma coisa por outro modo, as formas finitas servem para velar o brilho da divina verdade, de modo que os homens possam percebê-la. De outra maneira, seria como que olhar para o sol com os olhos desprotegidos. A verdade revelada é finita na forma somente. Na essência é divina e infinita. É essa essência divina e infinita,
contida nas formas finitas da verdade revelada na palavra, que as faz divinas, mesmo em suas formas finais. Isso é assim porque o externo é sempre qualificado pelo interno e, em outras palavras, o continente vale pela qualidade do conteúdo. É somente quando separamos a letra da palavra de seu espírito, isto é, quando encaramos a forma da verdade revelada em si mesma, separada de sua essência divina, que a letra da palavra se torna morta, tornando-se assim meramente finita. Aí entra em exercício a racionalidade e a liberdade. Então, aí entra em exercício a racionalidade e a liberdade de escolha do homem, visto como ele pode encarar as formas da verdade reveladas na palavra, quer em conjunto com a essência contida em seu interior, quer separadas dessa essência. Neste último caso, isto é, quando o homem encara a letra da palavra separada de sua essência, ela deixa de lhe revelar Deus. Na realidade, a palavra deixa de ser uma revelação divina, uma revelação da divina verdade em relação ao homem. Quer admita isso ou não, a palavra torna-se para ele uma simples coletânea de mitos, uma descuidada narração de lendas históricas e de códigos da vida civil e moral. Tendo separado as formas da verdade de sua essência, o homem pode usá-las para confirmar qualquer crença preconcebida, por mais falsa que seja, e justificar os seus próprios males. Isto ocorre muitas vezes e com grande facilidade, como se verifica pelo grande número de crenças e religiosidades existentes no mundo. Em resumo, as formas finitas da verdade por si mesmas têm tanto valor como um corpo sem alma. Por outro lado, o homem pode ver por sua razão que as formas da verdade não devem ser separadas de sua essência, que a palavra é uma revelação de Deus, sendo divina e verdadeira por causa do Espírito que está dentro de sua letra. Em virtude desse reconhecimento, ele pode preferir crer e, portanto, aceitar as coisas reveladas na palavra, esforçando-se para alcançar um entendimento de sua verdadeira significação. Neste caso, a palavra revela Deus ao homem e, consequentemente, o caminho para o céu. Ela será, então, a fonte da sabedoria de que a sua fé será tirada, e não simplesmente o meio de confirmar suas próprias opiniões. Pois, embora o homem receba, em sua memória as formas finitas da verdade, na realidade, não recebe apenas essas formas finitas, visto como as recebe qualificadas pelas verdades divinas que elas contêm. Quando, portanto, os conhecimentos da memória são transferidos para o entendimento devido ao esforço que o homem faz para aprender a sua significação, então a divina verdade que está no interior das formas torna-se ativa e opera a sua reforma e a sua regeneração. É por meio da atividade da divina verdade na mente do homem que seu grau racional é aberto e ele alcança um entendimento cada vez mais claro da significação e relação das verdades da palavra, e assim obtém uma convicção racional que não admite dúvidas de que Deus existe. O homem nunca tem consciência da divina verdade ou de sua operação nele, pois, sendo finito, só pode ter consciência das coisas finitas, só pode ver e perceber a divina verdade quando contida em formas finitas. Assim, o homem nunca tem consciência de estar sendo reformado ou de estar se tornando racional. Nem é necessário que tenha consciência disso. Consideramos que o externo é sempre qualificado por sua essência interna, e que a essência interna da palavra é a divina verdade, que é o Senhor. Segue-se que a palavra é uma revelação divina. Quer dizer que a palavra, do começo ao fim, manifesta sua qualidade divina, revelando o Senhor ao homem. Por esta razão, é frequentemente afirmado na doutrina celeste que o homem é o assunto de toda a palavra, e também que, no sentido interno ou supremo, a palavra se refere somente ao Senhor e ao que lhe diz respeito. O homem, portanto, que se aproxima da palavra com a mente aberta, procurando instruir-se, não pode deixar de adquirir conhecimento do Senhor, conhecimento que será sendo aperfeiçoado
que irá sendo aperfeiçoado se ele persistir no estudo da palavra. Não pode deixar de ver o Senhor como um e único Deus, o Criador e sustentador do mundo, o Redentor e Salvador dos homens, a fonte da vida, o Autor da verdade e a origem do bem, cuja infinidade, onipresença, onisciência e onipotência fazem com que ele seja o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último de todas as coisas. Esse conhecimento e a compreensão do que ele envolve não pode deixar de fazer surgir no homem um espírito de humildade, despertando nele o desejo de conformar a sua vida com a divina verdade e fortalecendo a sua determinação de subjugar o seu próprio, ou seja, o seu ego, por si mesmo. Sempre que se trata de agir, estamos aqui, aqui, nesse início aqui. Sempre que se trata de agir sobre a consciência humana, o Senhor opera por meio de agentes humanos. Esta lei se aplica especialmente no caso da revelação. Efetivamente, a palavra é uma obra inteiramente divina, pois ninguém a não ser o Senhor pode revelá-lo ou enviar a divina verdade de si mesmo. Não obstante, ao fazer isso, o Senhor usa sempre instrumentos humanos, chamados profetas e videntes, que ele preparou para servirem de instrumento da revelação. Na aparência, a palavra foi escrita por homens, podendo assim ser rejeitada. Na realidade, porém, nada há nela que provenha do homem. A razão disso é que aqueles por quem a palavra foi escrita estavam, no momento, inspirados com o Espírito do Senhor. Tudo o que era propriamente deles estava reduzido a um estado de completo repouso, de modo que não podiam insinuar coisa alguma de seu próprio naquilo que estavam escrevendo, inspirados pelo Senhor. Até as mínimas particularidades da palavra, os termos usados e a forma das letras foram determinados por divina inspiração. Com efeito, pode-se dizer que os profetas não eram mais do que instrumentos de escrita nas mãos do Senhor. De todos os profetas, somente Swedenborg entendia o que estava escrevendo. E isso porque a revelação feita por seu intermédio era de caráter racional. Todos os outros profetas não tinham, no momento de escrever, consciência de que eram meros instrumentos. A inspiração manifestava-se neles simplesmente com uma ânsia de escrever ou, como no caso do apóstolo João, como uma visão do Espírito. E ouvi atrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. A Ásia significa a igreja, por ser o berço da raça humana, e portanto a igreja sobre a terra. E o número 7 significa o que é pleno e completo, portanto, todas as coisas pertencentes ao que o número qualifica. Que João devia mandar o que era revelado às 7 igrejas da Ásia significa, portanto, que a revelação da divina verdade é dirigida e acomodada a todos os estados da igreja. O Senhor provê constantemente, por meio de sua palavra, que nunca falte o que é necessário ao bem-estar espiritual dos que pertencem à igreja, qualquer que seja o seu estado, e que tenham com abundância tudo o que é exatamente apropriado do Senhor e a conjunção com Ele. A palavra leva o homem que se interesse pelas verdades da doutrina ao bem da vida e dá aos que estão no bem da vida a apreciação e o entendimento da verdade. A palavra traz consolação e paz aos que estão em tentação. Faz o homem compreender que os atos externos de caridade nada são separados da fé e do genuíno amor para com o próximo. A palavra significa o culto morto dos que estão sem os bens da caridade e as verdades da fé, instruindo-os nas coisas espirituais e despertando neles
o desejo pelo que é bom e verdadeiro. A palavra afasta o homem da heresia egoística da fé só, advertindo-o sobre a sua natureza destrutiva e insistindo sobre a importância da caridade e do amor. E para aqueles que são inteligentes e sábios, por terem alcançado um estado regenerado de fé e de amor, a palavra é sempre a fonte de maior inteligência e de maior sabedoria. Estes vários estados da Igreja, significados pelas 7 igrejas da Ásia, estão presentes não apenas na Igreja em geral, mas também em cada indivíduo da Igreja que é caracterizado por eles em maior ou menor grau. Assim, a palavra não é diversamente acomodada somente para alcançar os diversos estados da Igreja, mas também para alcançar os diferentes estados do indivíduo em quem a Igreja deve ser estabelecida. Não há parte alguma da palavra que não seja dirigida ao homem individualmente. Na realidade, cada indivíduo necessita de toda a palavra para que possa tornar-se um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Quando o indivíduo compreende isso, quando compreende que cada verdade da palavra se aplica a ele pessoalmente e quando se esforça por entender como se faz isso, como isso se faz, então cada verdade virá a ser para ele como o som de comando de uma trombeta, chamando-o para que saia de seus próprios males, chamando-o para a verdadeira vida, que é a vida do céu. Então aqui está uma possível explicação, gente? Agora que nós chegamos aqui, amém, ao fim desse belo sermão, desse muito interessante texto, desse texto bastante interessante, mas a gente vai ressaltar, essa última parte aqui, esse último parágrafo. Não há parte alguma da palavra que não seja dirigida ao homem individualmente. Na realidade, cada indivíduo necessita de toda a palavra para que possa tornar-se um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Quando o indivíduo compreende isso, quando compreende que cada verdade da palavra se aplica a ele pessoalmente, e quando se esforça por entender como se faz isso, como isso se faz, então cada verdade virá a ser para ele como o som de comando de uma trombeta, chamando para que saia de seus próprios males, chamando para a verdadeira vida, que é a vida do céu. Gente? Então, nós podemos dizer, com certeza, que muitos dos fenômenos de sonhos estranhos que podem estar acontecendo, se nós interpretarmos como um sinal divino, sem dúvida alguma pode ser uma correspondência do que deve acontecer em cada um de nós. Que nós possamos encontrar nos livros sagrados um eco daquilo que está no mais íntimo e no mais recôndito do nosso ser, gritando para nós. As relíquias que estão lá no profundo do nosso ser. Mas muitas das vezes a palavra está sendo mal interpretada, está sendo distorcido pelos doutores da igreja que a deturpam. Que nós possamos investigar e perscrutar com um coração puro, um coração desejoso de encontrar a verdade nas Sagradas Escrituras. Nós podemos encontrar verdades em todas as Escrituras Sagradas, também das outras religiões. Mas eu estou falando aqui especificamente do mundo cristão. Que a gente possa ler as Sagradas Escrituras, ler as profecias com um coração desejoso de aprender de Deus. E que a gente possa realmente se abrir para esse horizonte de comunicação, porque é interessante, é mágico, e isso é magia, que um livro possa realmente despertar, abrir portas na nossa consciência, para que a gente possa encontrar conexões, para que a gente possa encontrar horizontes antes desconhecidos, fronteiras de entendimento sobre o infinito, sobre a verdade infinita e sobre Deus. E que isso possa soar dentro de nós como uma trombeta. Nós podemos dizer, talvez seja um sinal para dizer que
o mundo tem se esquecido de Deus. Talvez por isso que esses sinais tenham aparecido no céu. Ao invés de você se esconder atrás de uma teoria da conspiração louca, maluca, de Lubinho Harp, por que não simplificar as coisas? O mundo tem se esquecido de Deus. E a maneira de nós encontrarmos a Deus atualmente é por meio da oração, da prece, mas sobretudo a leitura do livro sagrado, dos livros sagrados que foram dispostos para nós. Então esse texto, você, se possível, reflita sobre o que foi dito aí. Que é muito fácil você deixar, não, Deus não existe, e como é que eu vou acreditar num livro escrito há 5.000 anos atrás, 2.000 anos, textos antigos? Ok, tudo bem, é muito fácil você sair pela tangente, e pedir uma prova de que a Bíblia é um livro revelado. Você tem que encontrar essa prova dentro de você mesmo. Isso aí ninguém vai poder provar para você. Você tem que estar imbuído de uma profunda honestidade interior, de um profundo desejo pela verdade, porque no dia que você quiser realmente encontrar a verdade, ela vai vir até você e você vai achar a verdade. Ok, gente? E que ela possa retumbar como um som de trombeta no céu para você. Eu acho que em outro momento da doutrina se diz assim, eu acho não, está lá na doutrina, que quando geralmente a trombeta na linguagem profética, ela é um som da divina verdade, quer dizer, ela representa a divina verdade retumbando no nosso entendimento, gritando, a sabedoria está pelas ruas, gritando, mas sobretudo ela representa o fim de uma era e o início de um novo tempo, ou mais especificamente o fim de uma igreja e o início de uma nova igreja. Com certeza nós podemos dizer que isso pode ser um sinal de que Deus está realmente, que Deus está fazendo uma coisa nova, isso com certeza está, mas é possível que através desses sinais nós podemos ter mais convicção e mais fé de que esses sinais possam se tornar cada vez mais manifestos e presentes na vida de cada um de nós. Ok, gente? É isso. Muito obrigado e até a próxima, se Deus assim o permitir. Canal do Raposa Colorida.